Olá, meus alunos, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da prudência, né? Vamos pegar alguns fragmentos de textos de pensadores, né? Como Aristóteles, filósofo antigo da Grécia, Cícero, filósofo antigo de Roma, e Maquiavel, filósofo moderno, né? Florentino, né? Da Itália. E vamos discorrer um pouquinho sobre essa questão da prudência, né? Aqui eu quero aproveitar, né, para que nós possamos aí fazer uma reflexão para o nosso dia a dia, né? É lógico que temos um pouquinho do conhecimento filosófico por trás, mas essa aula tem algo a mais, é que nós possamos fazer uma reflexão das ações que nos motiva, né? Para que nós possamos aí buscar algo que seja menos prejudicial nas nossas vidas, né? O agir com prudência. É sobre isso, então, que nós vamos falar um pouquinho. Bom, então vamos lá, né? Prudência, né? É, vamos começar falando da prudência no sentido que Aristóteles leva. Para o Aristóteles, a prudência é a principal virtude, né? E falando na virtude, ele vai dizer que a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. O que significa isso? Ele vai falar que para que nós tenhamos uma ação virtuosa, nós temos que ter uma ação que está no meio, né? Vamos pensar assim, um exemplo, você tem o medo e a temeridade, que é a ausência do medo. Qual que tem que ser a sua ação? Sua ação tem que ser de coragem. A coragem é aquele medo que não nos paralisa. Tanto você agir sem medo, isso pode ter consequências, porque o medo, em certa medida, nos limita as nossas ações. Mas ela não tem que se limitar ao ponto de ser paralisante, não pode paralisar as nossas ações. Nós temos que agir, né? Nós temos que caminhar, né? O medo ele tem que fazer com que nós sejamos prudentes e não nos paralisar. Imagina você estar caminhando, né? Onde de repente você se depara com uma situação, né? Complicada. E o caminhar é a sua vida, tá? Fazendo uma palavra, você caminha no decorrer da sua vida, de repente você se encontra numa situação onde você tem que tomar uma atitude. Se você agir sem medo, você pode agir fora da razão. Agora, se você tiver muito medo, você pode paralisar e parar de caminhar. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que agir com a racionalidade, com a prudência, não sem medo, mas não pode ter o medo que paralisa. Uma vez eu ouvi alguém falou assim: olha, vai sem medo, mas se tiver medo, vai também, não fica parado. Né? Então, o medo ele não pode ser algo que nos prenda o caminhar. Né? Muitas vezes a gente se encontra numa zona de conforto que é muito mais segura. Mas para nós progredirmos na nossa vida, para nós podermos avançar, nós precisamos avançar. Então nós temos que usar o medo como algo para nos fortalecer e fazer com que nós sejamos prudentes. Porque a ausência do medo também não é bom. A ausência do medo faz com que nós não utilizamos a razão para fazer as nossas escolhas. Né? Então, Aristóteles vem colocar essa situação para a gente hoje. A virtude está no meio termo entre o excesso e a deficiência. Ok? Um outro pensador antigo que vai contribuir um pouquinho para a nossa aula aqui hoje é Cícero, né? Cícero, ele é um político, um filósofo romano e vai dizer o seguinte: a prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das coisas que convém evitar. Quando eu li essa frase, eu lembrei também de Paulo, o apóstolo, né? Quando ele diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E qual é a conveniência? O que nós devemos evitar, mesmo que desejamos? Né? Então, a prudência é esse momento de reflexão. Você deseja algo, a grande questão é conveniente? Convém evitar determinada situação? Então, diante das várias situações da vida, às vezes é necessário contar até 10
e tomar uma decisão. Não podemos tomar uma decisão motivado pela paixão ou pela ira, por exemplo, que provavelmente nós iremos nos arrepender se não formos tomados pela racionalidade. Muitas vezes a gente diz coisas para as pessoas que amamos no momento de raiva e depois nos arrependemos porque machucamos as pessoas que gostamos, as pessoas que nós temos carinho. A prudência vem justamente em evitar esse machucar, né? Porque aqui eu quero rapidinho contar uma historinha para vocês, né? Então, um filho conversando com o pai, o filho brigava muito com o pai, magoava, fazia as coisas erradas, e o pai chegou e falou: olha, cada vez que você ficar irritado, você ficar bravo e magoar alguém, você coloca um prego nesta madeira. Com o passar do tempo, todo dia ele colocava muitos pregos, e alguns dias isso aí começou a diminuir a quantidade de prego. Um dia o seu filho chegou para ele e falou assim: pai, hoje eu não coloquei nenhum prego. Hoje eu não tomei nenhuma atitude precipitada, não magoei ninguém, não fiquei bravo. Não, minhas ações não foram motivadas pela ira. Aí o pai dele falou: a cada dia que passar, que você não se precipitar, não agir com ira, não magoar as pessoas, você tira um prego. O tempo passou, o filho voltou: pai, olha só, não tenho mais nenhum prego na minha madeira. Eu consegui controlar essa minha emoção. Aí o pai olha para o filho e fala assim: mas olha como ficou a madeira. A madeira que antes de ser pregada, ela era lisa, ela estava toda esburacada. Às vezes a nossa vida é assim, nós tomamos algumas atitudes e que vai ter consequências. E depois da palavra dita, fica complicado desfazer o que foi dito, né? Então a prudência vem justamente nesse sentido de evitar o mal. O pensar antes de agir nos evita problemas para a nossa vida, né? Assim, vamos entrar no Maquiavel, né? Filósofo florentino, moderno, do século XVI. Ele vem nos dizer assim: pouca prudência pode induzir os homens a optar por coisas que, de momento, têm sabor agradável, mas que, intermitente, estão repletas de veneno. Desculpa, né? Que internamente estão repletas de veneno. Vou voltar aqui, por favor. Pouca prudência pode induzir os homens a optar por coisas de que normalmente têm sabor agradável, mas internamente estão repletas de veneno. Então esse veneno às vezes está no gosto doce. Nós agimos acreditando no ímpio, na paixão ou na ira, e quando a gente percebe, aquela nossa ação está contaminada com veneno. E esse veneno, após ser disparado, pode prejudicar muitas pessoas e pode prejudicar você também, né? Então, a prudência ela vem nesse sentido de fazer com que nós pensássemos antes de agir. Veja bem, imagina você tem um carro, seus amigos estão lá querendo velocidade, sei lá, fazendo um racha, alguma coisa, e você vai e acelera e vai. É prudente buscar essa emoção? Você pode provocar um acidente, você pode machucar as pessoas. Então, a prudência ela vem no socorro da nossa vida. A prudência, ela usa a ferramenta que é a razão, a racionalidade. Uma coisa que distingue os seres humanos do restante dos animais é a racionalidade. Então, vamos trazer à luz as nossas ações, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos ter o recalque, né? O recalque é uma rol de entrada, né? Que a gente evita de tomar atitude precipitada. Nós não podemos ter uma conexão entre o cérebro e a língua. Pensou, falou, né? Nós temos que ter cuidado para lidar com as pessoas. Quando eu falo que nós temos que ter cuidado, não é no sentido de esperar algo ruim da outra. Cuidado no sentido de ter amor ao outro. Às vezes a gente machuca as pessoas por não saber o que dizer, e aí a gente diz qualquer coisa sem pensar, né? Então a prudência vem
nesse sentido, né? Para que evitar aí que nós possamos ter problemas, né? Maquiavel também coloca aqui para a gente, né? A prudência está justamente em saber conhecer a natureza dos inconvenientes e adotar o menos prejudicial como sendo bom. Aqui, imagina você diante de uma situação complicada, né? Numa situação que não é fácil. O que você tem que fazer? Você tem que refletir quais as consequências da minha ação e buscar o que for melhor, né? Para você e para o outro. Aqui o Maquiavel, quando fala sobre nessa frase, ele está falando dos negócios públicos, né? No Príncipe, o Príncipe, ele tem aí uma obra onde ele faz, vamos colocar assim, vários conselhos de como governar e como chegar ao governo e como se manter no governo. E aí ele coloca essa situação, né? A prudência está justamente em saber conhecer a natureza dos inconvenientes e adotar o menos prejudicial como sendo bom. Porque às vezes você olha uma realidade e não tem sempre algo ruim naquela realidade. Mas também tem coisas boas. Então você tem que fazer essa mediação, como diria Aristóteles. Nem entender tanto para o bem, mas nem tanto para o mal. Você tem que buscar essa racionalidade e equilibrar essa situação. Bom, o que for menos prejudicial, a gente age. Né? Então, muitas coisas na nossa vida não é conveniente. Muitas coisas na nossa vida nós não devemos fazer. Não, mas eu falei a verdade. Eu sou um defensor da verdade. Mas às vezes a gente não tem que mentir. Mas tem que tomar também cuidado da verdade não ser um instrumento de destruição. Toda vez que nós formos falar a verdade, nós temos que agir com caridade, com amor. Né? Muitas vezes o que é verdade para a gente pode não estar inserido na verdade do outro. A verdade é o nosso julgamento. Nós julgamos uma situação e achamos correto fazer isso. Mas será que nós, como diria Protágoras, somos a medida de todas as coisas? O que nós acreditamos ser verdade, a nossa verdade sobressai o dos outros? Então, nós temos que sempre estar refletindo, pensando sobre as nossas ações. E aqui, minha gente, eu finalizo a nossa reflexão, né? Querendo deixar esse alerta aí para vocês, né? O que motiva as nossas ações? Como que é o nosso relacionamento nas redes sociais? Como é o nosso relacionamento com os nossos amigos, com as pessoas que gostamos, né? A prudência pode ser um instrumento muito valioso para que você possa amar mais, possa evitar que as pessoas fiquem magoadas. A prudência, ela deveria ser a primeira virtude, né? Uma vez eu li uma frase, agora eu não me recordo de quem é, fala assim que a sabedoria, ela reina, mas ela não governa. Quem governa é a prudência. Veja bem, a sabedoria reina, mas quem governa é sempre a prudência. E que façamos isso da nossa vida. Façamos a prudência ser o motor que vai fazer com que nós avançamos aí no nosso dia a dia, ok? Um beijo no coração de vocês e até breve. Um abraço.